A maldição como o povo de Deus se torna em bênção. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Números capítulo 22, versículo 1 adiante, nós vamos estar lendo e ministrando no nome do Senhor Jesus a verdadeira palavra do Senhor. Aleluia. Aqui a Bíblia diz que onde é o Espírito de Deus, há liberdade. E você tem liberdade de adorar ao Senhor. E tirar a sua tristeza e jogar ela lá para fora e deixar de alegria com a voz do seu coração. Amém? Quem achou, diga agora a Deus. E diz assim, versículo 1: depois partiram os filhos de Israel e acamparam-se nas campinas de Moabe, e desde a banda do Jordão até Jericó, e viu fosse falar de filhos de Jefó, e tudo que era Israel fizeram ao povo Deus. Moabe temeu que fui diante deste povo, porque era o povo de Moabe, e andava bloqueado por causa dos filhos de Israel, e pela qual Moabe diz aos anciãos da Midianita, a qual lembrará da congregação, e tudo que havia ao redor de nós, e como bom lance a erva do campo. E naquele tempo, Balaque, filho de Zepor, ele era o rei de Moabita. Versículo 5: e este enviou mensageiro a Balaão, filho de Beor, e Becó, estava junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, e chamou dizendo: eis aqui um povo que saiu do Egito, eles que comem a face da terra, e pararam e estão em frente de mim. Versículo 6: e vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, para que o poderoso é do que eu, para que seja poderoso a ferir. Lançarei fora essa terra, porque eu sei que é, e quem tu abençoarás, e será abençoado, e quem tu amaldiçoarás, será amaldiçoado. Então, versículo 7: ouve então anciões, ao meu vida, e as anciões midianitas, a bom preço, encantamento das suas mãos, e chegaram a Balaão, e disseram a Balaão a palavra de Balaque. Versículo 8: e disse: passai aqui esta noite, e eu darei a resposta ao Senhor que me fala. Então os filhos moabitas ficaram com Balaão. E versículo 9: e veio a Deus a Balaão e disse: então este homem que estão contigo. Uma pergunta, aleluia. Versículo 10: então Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zipor, eis que Moabita, nós enviou dizendo. Versículo 11: eis que o povo saiu do Egito e cobriu a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, e porventura poderei rejeitar contra ele, e eu lançarei fora. Versículo 12: então disse Deus a Balaão: não irás contra eles, e nem amaldiçoará este povo, porque é bendito és. Amém? Possa acertar e glorifica e exalta o nome. A Bíblia diz que Balaque agora era o rei de Moabita. A Bíblia diz que pastor diz que a palavra do Senhor é eficaz e é digna de toda aceitação. O que quer dizer que nós temos da maldição e da terra da maldição e de nós falarmos Maria? A Bíblia diz: ornai a mim e eu ornarei agora. O povo de Israel, pastor Edith, era um povo escolhido por Deus.
isso, aleluia. Então Balaque era o homem que fez, aleluia, foi ter com Balaão. E Balaão sabia, eu sei que Deus revelou Balaão, porque era profeta, ele podia amaldiçoar, ele também podia abençoar. Mas eu quero dizer, olha, profeta, não profetiza todo esse povo, não profetiza todos os Deus, olha, profeta, não profetiza não, sabe o quê? Porque esse povo é esse povo, louvado seja o nome do Senhor, muitas pessoas têm profetizado, muitas dúvidas, até mesmo que você não vai crescer, até mesmo que você não vai prosperar, mas se hoje nessa noite, você louvar a Deus orará a ti, o que afirma a Deus, no filho que está tão perto, louvado seja o nome do Senhor, com maldição, faz amaldiçoado, muitas pessoas são abençoadas, o próprio maldição de Deus, pastor Emílio, louvado seja o nome do Senhor, tem pessoas que agarram a maldição, tem pessoas que acham, eu quero fazer o vivo, hoje nessa noite, Deus está falando que a maldição que foi para o povo de Deus se tornou. Aleluia! E a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 26, versículo, aleluia, 3 não me faz da memória. Aleluia! É um passo, aleluia, que vai procurando, como a mulher faz o seu bolo, assim a maldição se causa não virá. Assim como a maldição se causa não virá. Você quer Deus? Paga Deus. Se você quer um homem, paga um homem. O que é de Deus é de Deus. O que é de Deus, demora o que é de Deus. O que é? Senão você vai comprar uma grande maldição para a sua vida. Não vá ser nosso Deus. Glória a Deus. Eu quero dizer que nesse momento, que quando Deus chamou Abraão, o que tem a ver, que quando Deus falou assim, Abraão, aí a tua palavra, e seja perfeito. Quer dizer que Abraão, ele foi abençoado, sabe de que, pastor Eli? Porque ele cumpria a palavra de Deus. Ele era fiel não só Deus, não somente nas ofertas, mas ele tinha a santidade e comunhar com Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Em pessoa, a família fala que por você não ser a sua oferta, esse é o altar. Vamos para o altar da santidade. Vamos para a santidade. É como eu quero santificação. Em Natal, ninguém terá o Senhor. Hebreus 12:14. Ele capaz conosco. E a santificação, e a qual ninguém terá o Senhor. Se você tem pai, aleluia, eu santificarei, terá o Senhor. Aleluia. Então tem pessoas que estão dizendo, não, é só oração de Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus agrada, mas o que Deus quer é a sua obediência. Então Deus diz a palavra do Senhor, que Deus não ouve uma ocupação, mas também para a doença, louvado seja o nome do Senhor, e eles vão aprender o que é misericórdia. Mas eu quero saber disso. Oh, meu amigo, minha amiga, eu sei que a primícia vamos falar primícia, é coisa santíssima, é coisa santificada, é coisa glorificada. E como falar que aleluia, pastor Levi, pastor Augusto, foi oferecer dinheiro para ele. Eu sei que a Faraó era um profeta, aleluia, era um profeta pobre, mas pela graça, o profeta é rico, louvado seja o nome do Senhor. Se você pode não glória para Jesus, não glória. Você vai falar, porque você vai glorificar e exaltar o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
Glória a Jesus. Meu Deus. Aleluia. Então, isso, falar que foi ser com Faraó. E Faraó, Deus, ele não mostrou a verdade. Ele dá um ouvido mole, fica na mão dele. E quando ele vai dizer, outros três estão voltando atrás. Outros três estão voltando atrás. Outros três estão ouvindo. São três palácios. Outros três palácios tem aí. Outros três palácios de novo tem aí. Outros três palácios estão oferecendo dinheiro. Ei, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar aquilo. Eu vou te dar casa. Eu vou te dar dinheiro. Eu quero dizer para você que quando esse povo prospera, vai ter uma para ele. Cadê a santidade? Aleluia. Mas a Bíblia diz que como vocês poderem a Bíblia, Faraó pegou. Ele foi pegou a sua linha. E para a verdade que eu vou, olha esse tipo. Vai para a cidade. E lá poderás no domingo. E nunca ninguém voltou. Aleluia. Eu não podia andar de carro. Aleluia. Ele não podia andar de carro. De primeira. Aleluia. De carro zero. Mas não. Ele não trouxe por linha. Louvado foi o nome do Senhor. Como fala por linha. Louvado seja o nome do Senhor. Para a dominação. O exaltado será humilhado. E o humilhado será exaltado. Então vai lá que não entendeu. A voz de Deus. A Bíblia fala que a aldeia não é essa voz do seu pastor. Louvado seja o Senhor. Então ele não ouviu a voz do seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Quem está querendo dizer a glória. Aleluia. Então falar que Balaão foi pegou a harmonia e como ele pegou na guerra, como para de deserto, para de provação, como para de deserto, para de fora, como para de profeta, é para aprender do Senhor, e não escolheu profeta velho, mas a nova criatura no céu, com parte do nome do Senhor, então falar que muito forte, meu Deus! Então você diga, então fala no povo. Ele foi para a polícia, ele foi no deserto, olha aí, deu no deserto, olha o que ele utilizou, como vocês não viram na televisão, para não se pare, ele concurso, para adorar a Deus. Eu quero dizer, eu quero ficar na televisão, e a visão de crente, muitos crentes não estão entendendo, porque está falando, ele estava de olho, estava passando, então a maldição dele, ele não deu que é o Senhor, ele não foi fiel, aleluia, e tu está sendo fiel, mas tu é fiel, obediente. Aleluia. Meu Deus, eu falei para ele que eu não ia pegar, aí você me disse que eu estava puxando, e falava assim, faça completa o que tem na sua mão. Pensa no seu próximo o que tem na sua mão. O que tem na sua mão, pergunta a ele. O que tem na sua mão, pergunta a ele. O que tem na sua mão, não faz como falando. Não faz como falando. Porque a nossa boca não pode pontuar. A nossa boca não pode abençoar. A Bíblia fala que tem que ser como freio de cavalo. Não faz o sermão do Senhor. E o cavalão, ele não se lado espiritual, ele não se acaba no lado espiritual. A Bíblia fala que como fez, Deus mandou um anjo no céu. A Bíblia relata que o Pai desceu naquele local, o mistério produto, que como o anjo veio, ele vai estar sendo batalha para defender o povo dele. Eu quero dizer para você, se tem alguém chamando do anjo, Deus vai criar o anjo para impedir para se lá do Satanás. Aleluia! E quando parou, Deus se estabilizou, ficou com medo. A sua medo dele, que não conseguiu passar, ele não se acabou. Todos os ignorantes, eu quero falar a você, vai ter que Deus não comparação. Eu faço o Senhor do Senhor, e não faça como Faraó, aleluia, a tua afirmação. Por que Por que está falando de um monte? Por quê? Porque ela não tinha amanhecido. Aleluia. A Bíblia me relata. Ele
Veja criança na marinha, no lado do conhecimento, outras pessoas têm havido consciência, aleluia, aleluia. Apóstolo Paulo foi dizendo que eu alimentei nós com leite dos fracos da fé, mas os adultos têm alimentado com comida sólida, porque a verdade, a verdadeira palavra, é como a Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor. Então falando, não está manifestando, que como aquele anjo quando pegou a espada da porventura, louvado seja o nome do Senhor, não deve ter a frente, eu creio que a Bíblia que ele começou a chamar o anjo, e Deus tinha falado com ele profundamente com o aleluia, e falou, meu Pai, aonde o mar do porque acredito não abençoa, não abençoa, aleluia. Aí pode entrar, que quando alguém abençoar o céu do Senhor, ele há de abençoar, e quem abençoar o céu do Senhor, ele há de abençoar. E a palavra, quando abençoar o céu do Senhor, ele ia ser abençoado, louvado seja o nome do Senhor, porque a palavra é fiel. Então tornai a mim, e eu tornarei a vós, porque a Deus se tornará no trigo e na oferta ousada. Louvado seja o nome do Senhor. Se você tornar o Senhor o trigo da oferta ousada, Deus vai pegar a audição e vai te dar vitória. E vai me ouvir. A Bíblia relata que ao nosso derredor, ao campo da mão, a vida do leão, a comporta da casamento, aleluia, mas ao nosso redor, ao anjo passando ao redor, naquele que observa a Bíblia diz, em Mateus capítulo 1, versículo 7, o temor é um princípio da ciência, ou seja, da sabedoria, mas o outro espera a sabedoria e a frustração, aleluia. Eu quero dizer a você, a Bíblia, aleluia, em Provérbios capítulo 12, versículo 1, aquele que ama a reflexão, ele é conhecimento, mas aquele, aleluia, que não aceita a reflexão, ele é fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Então a palavra de Deus, então Faraó, ele não era fruto, e ele ouviu a voz do seu pastor, mas antes disso, em Mateus, segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 4, e a qual Deus recebe, que vai a imagem, a qual não realizou a imagem e semelhança do homem, para que não pegasse a verdadeira luz. Então, a qual Faraó, ele não tinha verdadeira luz, ele não entregou a verdade, e aí Deus falando com ele não cria, e ele pegou a mão para ele e foi. Eu quero dizer a você, que quando você for fiel, e quando você for comandador, prepare o Israel para encontrar com ele. Prepare. A voz, capítulo 4, versículo 7, prepara-te Israel para encontrar o teu Deus. Prepara-te Israel para encontrar o teu Deus. Então, nessa noite, prepara-te, conversa-se, arrependa-se, porque para que seja apagado o vosso pecado em nome de Deus. Amém? Então, bate o nome do Senhor.